Olá, o Ciência e Espiritualidade de hoje vai falar sobre o pensamento, a estrutura do pensamento. É bom que nós possamos fazer uma pequena diferenciação aqui em termos de palavra, de designação. Nós entendemos assim: o sentimento é o produto do espírito, da alma, não é algo não material. E esse sentimento é que promove, é que faz nascer, é que gera o pensamento. E o pensamento seria uma onda, portanto seria material, como as ondas eletromagnéticas, né, como as ondas do som. Então seria uma forma de matéria, a matéria mental. E hoje o nosso foco principal vai ser em cima desse assunto. Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre o que é o pensamento e quais são as suas possibilidades, tanto para a promoção da saúde como na geração de doenças. Vamos à matéria? Há anos, o mistério que envolve a Hoje nós temos o prazer de contar de novo com a experiência do Dr. Nubo Orlando Facuri. Ele é presidente do Instituto do Cérebro em Campinas, é livre docente pela Unicamp, é neurocirurgião e tem feito muitos estudos no seu instituto a respeito do assunto estrutura do pensamento. Nós vamos até lá, até Campinas, e vamos ouvir. Acredito que só nós espíritas podemos responder, porque esta é uma informação da doutrina espírita. Matéria mental. Veja só que desafio. Quando nós falamos em mente, dentro, por exemplo, da área científica, lembre-se que eu sou neurologista. O neurologista e o psiquiatra lidam, por exemplo, com as doenças da mente. Mas nenhum dos dois sabe definir exatamente o que é a mente. Se ela é uma propriedade ou se ela é uma entidade. Uma propriedade que o cérebro produz ou uma entidade que domestica o cérebro, que instrumentaliza o cérebro. E nós espíritas estamos mais além, falando nesse termo que você me pede para definir, matéria mental. Para nós compreendermos o que é a matéria mental, nós temos que admitir um outro princípio, da existência de um fluido cósmico, muito parecido com o que os antigos filósofos da Grécia, da Índia, chamavam de éter. Esse éter, então, é uma substância sutil que preenche todo o universo. Convém dizer que a teoria de Mesmer, quando propôs o magnetismo animal, os fluidos magnéticos, fluidos vitais, que depois Allan Kardec recebeu esse nome de fluido espiritual, ou fluido cósmico universal, ele preenche todo o universo. Acho muito bonito também que essas expressões já estavam implícitas no próprio pensamento filosófico da China, que dizia que o universo é o pensamento de Deus. E Paulo apóstolo dizia que nós estamos mergulhados na mente de Deus. E André Luiz refere-se ao fluido cósmico como o hálito do Criador, o sopro divino que nos mantém vivo. Então, este fluido cósmico universal é o elemento material que preenche as imagens mentais que nós construímos. Então, quando se fala em pensar, significa criar ideias. E quando se constrói ideias, constrói-se imagens, imagens sólidas. Eu costumo dizer que cada um de nós é um verdadeiro caixeiro ambulante.
Estamos com os penduricalhos. Você sabe que a física de hoje discute muito essa história de onda. Por quê? Porque a observação da onda, quando é observada, você a coagula, então você solidifica. Então, ao mesmo tempo que nós falamos na energia como onda, falamos energia como partícula. O pensamento está dentro deste domínio de interpretação. É uma onda. E como esta onda circula pelo fluido cósmico que eu lhe descrevi, no momento que você produz uma ideia, você coagula a onda mental produzindo imagens que se solidificam na sua psicosfera. É assim, então, que nós todos nos revelamos, conforme o comprimento de onda, o conteúdo mental, a produção de ideias, o ambiente espiritual que nós vivemos. Ele é produzido por nós mesmos. É da nossa livre escolha pensar aquilo. Funcionando, existe esse processo de indução, de interferência. Você sabe muito bem disso. Se você colocar um forno de micro-ondas ao lado da sua televisão, você sabe que um vai prejudicar o outro. Mas, por outro lado, o pensamento também tem esse poder de interferir para o bem. Se nós voltarmos lá atrás, nos antigos que diziam, me diga com quem andas que eu direi quem tu és. É uma questão de sintonia mental. Essas escolhas que a gente faz está expressando atrações que pelo pensamento nós harmonizamos com as ideias, com os interesses, com os desejos de todos aqueles que pensam como nós. E podemos ter ganhos quando a gente convive com os bons e prejuízos quando a gente. E logo em seguida voltaremos a ouvir o Dr. Nubo Facuri. Abordou todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier e Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD, pode ser seu por apenas R$ 23,00. Ligue para 0 operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br. E tenha essa recordação que traz também a musicalidade de Ana Ariel. DVD Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier. Arte e espiritualidade para você, agora em DVD. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo.
e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Este é nosso programa Ciência e Espiritualidade, tratando hoje do tema Estrutura do Pensamento, com o auxílio precioso do Dr. Nubur Fakuri. Você que está assistindo à TV Mundo Maior e que quer fazer parte desta comunidade, ajudar no crescimento e aprimoramento deste canal, você pode participar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Você ligando para o 0800 12 18 38, se associa ao clube e faz crescer as ideias do Espiritismo também na televisão. Vamos continuar vendo a entrevista com o Dr. Nubur Fakuri sobre a estrutura do pensamento. O quanto a mídia é capaz de produzir a realidade que ela quer nos impor. Você veja, o mundo de hoje está acelerado por crises. Parece que o motor das nossas atitudes são as crises. Uma hora é a crise da Bolsa, outra hora é a crise do Iraque, outra hora é a crise do PCC, e as crises da angústia, essas que são as mais difíceis de resolver. Nós sabemos que a televisão tem esse poder. Nós sabemos que o jornal e as revistas têm esse poder. Mas precisamos lembrar que por trás está o ser humano. A responsabilidade daquele que fala, daquele que escreve, daquele que produz as suas ideias. Eu costumo fazer uma ideia representando a importância disso para os meus netos. Acho que qualquer pai de família tem preocupação em perceber os jovens, os filhos, os adolescentes nossos de dentro de casa, na internet. O que será que eles estão vendo ali? Que mensagens eles estão recebendo? Que imagens eles estão fixando? Então eu digo para eles, hoje à noite vocês precisam olhar para o céu e ver algumas estrelas. Tem algumas que a gente está vendo que não estão mais lá. Já fazem bilhões de anos que a luz delas vieram até nós. E até hoje elas persistem aí no nosso céu, mas não existem mais. Mas a sua imagem permanece. E gente lá distante, bilhões de anos, estarão vendo. Você já imaginou que aquilo que você viu na internet, que entrou na sua mente, daqui bilhões de anos, o vovô vai perceber o que é que vocês estavam vendo? Nós temos certeza de que o pensamento se projeta como uma onda. E eu quero fazer esse destaque. Por quanto tempo? Pela eternidade. Então, aquele responsável pelo que falou, responsável pelo que escreveu, responsável pelas imagens que produziu, estará presos a ela pela eternidade. É muita responsabilidade. Esse conteúdo de informação que você produz vai te acompanhar para sempre? Pois é, vai. Será que isso não é um alerta para a gente fazer muito bem a escolha do que a gente deve falar? É preferível que a gente fique com a boca fechada. Costuma-se dizer lá na minha terra, quando sai muita coisa pela boca, entra muito pouco pelo ouvido. O que é auto-obsessão e se isto... Eu escrevi um trabalho com esse título, Doenças Espirituais, que afinal de contas é o espírito que pensa.
Nós poderíamos, então, ao invés de chamar doença do pensamento, ou doença mental, eu vou rotular dentro desse conteúdo doenças espirituais. A mim parece que isto é mais didático, mais pedagógico, desperta melhor o interesse, esclarece mais se eu chamar de doenças espirituais. Então, fiz a seguinte proposta. Vou classificar as doenças espirituais em 2 grupos. Aquelas que você produz são doenças, então, que eu chamei de autoinduzidas. E aquelas doenças que você também é responsável, mas é compartilhada por entidades espirituais. Então, doenças em que está em parceria você e uma outra entidade desencarnada ou não. Então, naquele grupo das doenças autoinduzidas, nós temos 2 manifestações. Uma delas eu rotulei de desequilíbrio vibratório, porque nós precisamos estar em sintonia entre o nosso corpo físico e o nosso perispírito. E o segundo grupo são as doenças chamadas autoobsessão. Nós mesmos produzimos as nossas ideias. Essas nossas ideias se transformam em imagens. E estas imagens fixam os nossos desejos. Quando eu quero alguma coisa persistentemente, eu serei acompanhado pela imagem desse desejo. Então, veja, eu serei obsediado por mim mesmo, mas por uma ideia criada por mim. Eu posso querer, por exemplo, poder, um cargo público. Eu posso querer uma paixão qualquer por uma pessoa com quem, eventualmente, eu fico tremendamente apaixonado, como acontece com os jovens. Acha que é só aqueles olhos azuis que existem no mundo. Por outro lado, outros estão interessados no dinheiro, nas joias, ou numa propriedade, ou num brilhante qualquer que lhe reluz diante dos olhos. Isso escraviza. É muito perigoso e nós damos pouca conta de quanto estamos escravizados pelas nossas próprias ideias. Isto é pensamentos. Depois nós tivemos um discurso extraordinário detalhando como se produz a mecânica ou a fisiologia do pensamento, produzindo no fluido cósmico universal estas imagens mentais. Estas imagens têm o poder de criar estruturas deletérias. Vamos dar o nome de miasmas mentais. Talvez você pudesse chamar de micróbios, ou de bactérias, ou de vírus produzidos pela mente. E como isso teria vida? Tem, você quem deu, fragmentos da sua estrutura psíquica ou perispiritual, e que tem um alto poder corrosivo. Será que você não percebeu que você também produz veneno no seu corpo? Quando você produz ódio em relação a algum desafeto, a quantidade de ácidos no seu estômago te produz gastrite. A adrenalina que você libera contrai as suas coronárias e você acaba subindo a pressão e estourando um aneurisma. A sua colite é produzida por abusos alimentares. A sua pressão alta se deve a excesso de sal. O seu diabetes se agrava quando você desrespeita a quantidade de doce. Então, mentalmente também, qualquer desatino da mente é capaz de produzir substâncias deletérias ao seu corpo espiritual. Num caso físico, a gente chama de ácido clorídrico, de glicose, de colesterol, de adrenalina, dopamina, são os nomes físicos. E no campo da espiritualidade, são as formas mentais, são os miasmas mentais,
são as ideias fixas que nós coagulamos, nos escravizamos. É outra introdução que a doutrina espírita faz dentro da psicopatologia, das mais graves. Quando nós fixamos numa determinada ideia, por exemplo, num ressentimento grave de uma disputa onde ocorre um crime, um assassinato, um desentendimento do duelo, e que a situação durante anos perdura como imperdoável, fruto da ignorância. Essa situação persiste por séculos, por décadas, talvez até por milênios. E essa monoideia criada pelos personagens vai reduzir o campo de atividade mental das pessoas, dos espíritos comprometidos. Essa redução do campo mental, para usar uma linguagem nossa que a gente diz, a gente fica numa vida pequena. Você não sai de casa, você não encontra com outras pessoas, você não se interessa por nada que está acontecendo no mundo, sua vida vai ficando pequena. Você acaba desenvolvendo depressão, você só fica dentro de um núcleo muito estreito de atividade mental. Agora imagine só uma ideia: eu quero me vingar, ou eu não perdoo nunca, um dia eu vou descontar o que ele me fez. Então, viver séculos em torno desta monoideia, quer dizer, ideia fixa, no único pensamento, cria uma forma espiritual arredondada, ovoide, por isso que tem esse nome, porque há uma tendência à retração de todas as outras atividades mentais. Nós ficamos limitados a essa forma. E a sua teoria da relatividade, nós sabemos que a diferença entre a matéria que nós palpamos, observamos, tocamos, percebemos, e a energia é apenas a velocidade. Existe um pesquisador americano chamado Dr. William Tyler que elaborou uma teoria, a teoria do espaço-tempo. Nós temos tratado sobre esse assunto no nosso livro Fisiologia Transdimensional. Estou citando esse aspecto científico porque essa teoria do Dr. William Tyler, ela é fundamental para que a gente compreenda que tipo de matéria é o pensamento e como ele pode ser emitido e até percebido pelas outras consciências, tanto de maneira perceptível, como imperceptível. Os fenômenos de indução que o Dr. Nubo explicou para nós, eles podem ocorrer mesmo sem que nós possamos perceber isso de uma maneira mais clara. Mas é muito importante que a gente entenda isso, porque o nosso pensamento dita a nossa psicosfera, e a nossa psicosfera dita o nosso ânimo, o nosso bom humor ou mau humor, o nosso estado de saúde, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. E estando bem ou mal, nós estaremos expondo as pessoas que estão ao nosso redor a esse bem ou a esse mal. Então nós temos uma responsabilidade quando nós estamos dentro da nossa casa, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, quando nós estamos em qualquer local, nós temos a responsabilidade de tentar induzir coisas boas através dos nossos bons pensamentos. Isso não é uma coisa que vai fazer bem apenas para as pessoas que estão ao nosso redor, mas fundamentalmente e antes de tudo para nós mesmos. Nós só encontraremos a saúde e o equilíbrio no momento em que nós conseguirmos lidar de uma maneira mais adequada com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos nada mais são do que uma consequência dos nossos sentimentos. Então a educação dos sentimentos é que nos levará a educar os nossos pensamentos. Eu digo que o caminho para nós podermos chegar lá é o caminho inverso, não é? Primeiro, nós deixamos de agir. Quando temos raiva de alguém ou quando estamos revoltados com alguma coisa, não nos vingarmos, já é um primeiro passo, mas não é o suficiente.
O segundo passo é, se não fazermos, não falarmos. Porque muitas vezes a gente fala alguma coisa, da boca para fora, aquilo não tem nenhuma repercussão dentro de nós, mas isso vai repercutir dentro do outro. E você vai acabar induzindo o outro a um tipo de sentimento ruim. Então, não falar as coisas ruins, falar coisas boas. Depois, não pensar coisas ruins, é o próximo passo. Né? Evitar os pensamentos que vão nos desorganizar. Porque nós sabemos agora, depois desse programa, que os nossos pensamentos, eles não ficam apenas na nossa cabeça, eles são emitidos. E eles podem ser captados pelas pessoas, mesmo que elas não tenham consciência disso. Se você quer fazer uma experiência bem prática com isso, é com plantas. Se você deseja o bem da planta, se você cuida bem da planta no sentido de falar com ela, ou se você não quer falar, pensa nela. Faça uma oração por ela, você vai ver que ela vai crescer forte e feliz. Em compensação, se você desejar o mal da planta, ela vai secar e vai morrer. Se a planta percebe isso, por que os outros seres humanos não percebem? E se a gente evitar esses pensamentos, se a gente tentar balizar os nossos pensamentos, a gente vai acabar educando os nossos sentimentos. E a partir do momento que a gente não sentir nada de mal, a gente não vai pensar nada de mal, não vai falar nada de mal. A gente passa a ser um foco organizador, a gente passa a ser um foco regularizador e não um foco de desordem, um foco promotor de dor, né, e de infelicidade. Eu acho que esse tema é um tema para a gente refletir um pouquinho em casa, não é? Depois do programa, pensar um pouquinho sobre isso e pensar na prática. O que eu posso fazer para ir nessa direção? Para um dia conseguir educar os meus sentimentos. Eu acho que é isso que Kardec trouxe, né? Resumindo toda a obra de Kardec, o Espiritismo, acho que é exatamente isso que ele queria dizer quando ele dizia que a importância de nós nos reformarmos intimamente, de nos transformarmos para sermos pessoas melhores. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo programa.